Boa tarde, queridos. Olha nós aqui nessa tarde abençoada, dia 9 de março de 2021. Antes de falar alguma coisa, eu quero orar ao Senhor. Vamos respirar um pouco o oxigênio da oração. Sem a oração, sem a palavra, sem o jejum, sem as disciplinas espirituais, nós acabamos falecendo espiritualmente, entrando na UTI espiritual. E eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus para a glória do Senhor. Senhor, neste momento, a Deus, nós clamamos e te pedimos a sua presença neste momento que estamos aqui. Fale conosco, Senhor, como aprove o Senhor a falar. E que este vídeo, Senhor Jesus, possa ministrar ao coração de irmãos, de irmãs, e que a glória do Senhor possa, Senhor Jesus, se manifestar sobre a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, assim, ó Pai, eu oro agradecendo o Senhor por este momento especial, em nome de Jesus. Eu, às vezes, me reluto um pouco para gravar vídeos, né? Por quê? Primeiro, porque eu não sei mexer muito com tecnologia, estou aprendendo. Segundo, porque nós vivemos este momento e esses vídeos, de repente, podem chegar ao coração de pessoas que estão precisando, e isto é de suma importância, porque nós vivemos momentos em quarentena, às vezes nesse mini lockdown, ficamos trancados em nossas residências, alguns trabalhando, outros saindo, tendo mudança nos horários rotineiros do seu tempo diário. Algumas pessoas dizem que há comprovação científica, conforme outras pandemias que veio e assolou sobre a Terra, e dizendo que o mundo nunca mais será o mesmo após a pandemia do Covid, né? Não sei. Nós não somos magos, nós somos profetas da palavra. Então nós sabemos sim que haverá muitas mudanças. E que nós possamos mudar, não o mundo nos mudar, mas que nós possamos mudar gradativamente mediante a palavra do Senhor. E daqui a pouco eu quero ministrar uma palavra sobre oração. Sem oração, sem palavras, sem disciplinas espirituais, nós acabamos entrando em falência espiritual. E eu quero mandar esse vídeo, falar para a igreja local. E eu sei que muitos irmãos da nossa igreja estão orando. A nossa igreja, louvado seja o Senhor, como eu refiro em alguns momentos, irmãos zelosos, homens e mulheres de oração. E nós estamos também fazendo parte deste ciclo ou reunião de oração. E tem muitas igrejas que estão orando também nesses últimos tempos. E eu quero falar um pouco a respeito da oração nessa tarde de hoje. E a palavra do Senhor que se encontra lá em Daniel, capítulo de número 6, versículo número 10. Só quero ler o versículo 10. E que diz assim a palavra do Senhor: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orando ao Senhor Deus, como era de costume Daniel orar ao Senhor. Antes de um pouquinho falar sobre Daniel e a forma ou a prática ou a disciplina espiritual de Daniel, eu quero falar que cada um tem uma forma de entendimento bíblico sobre a oração. Eu acho que não é como uma massa de bolo pronta e que nós temos que pegar cada um ingrediente e colocar e falar assim, olha, essa é a oração certa, ou essa é a oração certa. Mas a Bíblia nos ensina como devemos orar e qual é o propósito da oração. Eu poderia definir oração como relacionamento com Deus. E eu amo esse tema, oração. Em toda a jornada da minha vida cristã, um dos pontos que me levou a Cristo
um dos pilares, que foi a palavra e foi a oração. Eu aprendi a ter relacionamento com Deus na oração. E foi através da oração que eu conheci a Deus, o Deus da palavra. E que Ele se revelou pelo seu Espírito sobre a minha vida. E a partir de então, eu nunca mais deixei de orar. E eu amo orar. Eu não estou aqui querendo tirar vantagem ou colocar, ou me cognominar como um homem que mais ora. Longe de mim isso. Mas eu estou dizendo para mim e para você que nós precisamos orar. Nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Nós vivemos momentos de muitas dificuldades. Hoje o mundo chora, as almas gritam, famílias se desesperam. E esse segundo surto que tem vindo sobre o nosso estado de Mato Grosso e de outros estados dentro da nossa nação brasileira, tem vindo mais assustador ainda, né? Nós vamos ver que esse momento que vivemos, momento tão difícil, e essa mutação agora desse vírus, né? E agora nós temos uma outra dificuldade, é a nossa política, a nossa justiça, né? Que está à mercê da sujeira e da corrupção desses governantes. Por último, agora que eu, hoje de manhã, vendo e assistindo o noticiário, me deparo, desde ontem eu estava acompanhando, e hoje eu me deparo que o Facchini, ontem ele liberou 8 acusações do ex-presidente Inácio Lula da Silva sobre a Lava Jato. Tudo comprovando quem esse homem era e o que ele fez com a nação brasileira. Lula quase enterrou o Brasil. E um dos pontos é que hoje, infelizmente, a nossa nação tem acordado, está deixando de ser ignorante. Ignorante não no sentido de ser ignorante brutos, mas ignorantes de falta de informação e de entendimento. Hoje nós estamos tendo entendimento e clareza, e isso nos dá mais força como cidadão para expressarmos a nossa cidadania dentro de um país onde podemos exercer isso de uma forma justa, coerente, sem ferir os princípios. E agora esse momento tão difícil de um colapso dentro do nosso estado de Mato Grosso, onde não tem mais vaga nas UTIs. Famílias estão sendo tratadas dentro das suas próprias residências. Temos colegas médicos que, vendo eles e referindo, colocando na rede social que eles estão atendendo seus pacientes no estado grave dentro da sua casa e onde estão sendo medicados. Louvado seja o Senhor que tem acontecido. E agora essa mutação desse vírus, e agora nós também recebemos, né, ouvimos também o noticiário que essa vacina, a Pfizer, ela consegue anular a mutação do Covid. Ponto positivo, glória a Deus por isso. O presidente da nossa nação, no dia 6, parece que ele teve uma reunião com o presidente de Israel, e parece que deu tudo certo para que eles venham trazer essa medicação que tem trazido resultados dentro de Israel, que não é uma vacina, mas é um spray que inala sobre as suas narinas. E isso tem trazido cura e imunidade sobre o país de Israel.
E quando a gente fala de armas, agora eu quero trazer um pouco sobre nossas vidas como igreja. Nós temos uma arma que se chama oração. A oração é poderosa, queridos, quando nós fazemos o uso dela de uma forma certa, coerente e bíblica. Não uma oração egocêntrica e nem uma oração pautada nos nossos próprios prazeres. Mas nós somos ensinados por Cristo a viver uma vida de oração. E viver vida de oração é viver vida de relacionamento. Eu me recordo de uma frase de Martinho Lutero que ele diz: tenho tanto para fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas sequer de oração. Ele sustentava o lema: aquele que ora bem, estuda bem. John Wesley, ele afirmou: Deus não faz nada que não seja em resposta de oração. Estes homens conheciam o poder da oração e o relacionamento com Deus. Esses homens oravam, homens piedosos, homens que experimentaram o poder da oração sobre as suas vidas. Adoniram Judson, ele falava da seguinte forma no meio das suas grandes tarefas e das suas grandes obrigações. Ele procurava isolar-se dos negócios e da sua empresa 7 vezes por dia, a fim de engajar na tarefa sagrada da oração. Ele começava de madrugada, o cara orava muito, né? Começava de madrugada, depois mantinha um tempo de oração, reservada às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 e às 6 da tarde e depois às 9 horas da noite. Ele predominantemente enfatizava isso na sua vida. Nós vimos também que tem um pastor, foi um pastor da Índia, conhecido como John Wade. Ele era apelidado como o homem que ora. E nós vimos vários outros homens de oração, homens que experimentaram a oração. E esse Deus que se revela em oração, ele se revela a nós com poder e com grande glória. Poderíamos citar aqui várias e várias outras vitórias que a igreja teve através da oração. E Daniel, quando ele refere-se, quando ele ouve sobre esse decreto do rei, Daniel, o que trouxe e o que enfatizou na vida de Daniel foi que ele era um homem de oração. Ele tinha uma vida de disciplina de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Mas, Anderson, quer dizer então, quanto mais nós orarmos, mais nós vamos ter poder sobre a nossa vida. Quanto mais nós temos relacionamento com Deus, quanto mais tivermos essa vida de comunhão com Deus, o Deus da palavra, o Deus das Escrituras, muito mais nós vamos querer nos relacionar com Ele. E esse relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal e ao mesmo tempo se torna uma junção coletiva por um propósito único daquilo que Deus quer trazer sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você, Igreja do Senhor, Segunda Igreja Presbiteriana Renovada, a orarmos nesses dias, a intensificarmos mais a nossa oração. Eu sei que nós não podemos estar na igreja esses dias, né? Não pelo fato que há uma lei que nos possibilita de estarmos até certo momento, mas nós também temos que ser coerentes e temos que ser ao mesmo tempo prudentes,
Porque esse vírus não tem nenhuma marca dizendo eu estou com Covid, né? Mas nós sabemos que nós não vamos nos limitar ao poder de Deus sobre a oração. Então nós temos muito para orar. Nós acreditamos que o Brasil será um celeiro de avivamento. Eu creio nisso. Eu creio que os sinais já estão à porta da vinda de Jesus Cristo. Eu sei que o cenário e todo o panorama já está montado para as duas grandes situações que irão acontecer. A primeira será, de repente, o arrebatamento da igreja e depois a vinda do anticristo. Eu não quero entrar aqui no conceito de pré-milenismo, pós-milenismo, não quero falar sobre isso, isso não é a intenção dessa tarde. Mas eu quero dizer para mim e para você, segundo a Igreja Presbiteriana Renovada, eu te convido, essa semana é uma semana de oração. Essa semana é uma semana onde estamos orando, onde estamos falando com Deus diariamente. Nossa maratona de reunião de oração era para começar hoje, terça-feira, das 21 às 22 horas. E agora, por essa impossibilidade de nós irmos à igreja, eu te convido a partir de amanhã, porque hoje, de repente, você já tem os seus compromissos com sua família lá em algumas coisas. Mas eu te chamo para orar a partir de amanhã, nos mesmos horários que nós estamos orando todo mês, 5 dias, na segunda semana do mês. No período da consagração, eu te convido para que você possa chamar a sua família para uma reunião de oração, de clamor, ter irmãos dentro da igreja que estão precisando. E nós precisamos unir as nossas forças, precisamos orar, precisamos ter as nossas disciplinas de oração e pedir a Deus arrependimento sobre a nação, perdão a Deus pelos nossos pecados. Em toda a história bíblica, se você for pegar, quando Deus trouxe assolação sobre a nação, sobre povos, é porque o povo estava longe de Deus, e Deus sempre trazia para trazer arrependimento ao coração do seu povo. E por isso que eu creio que um grande avivamento ainda está para vir sobre a nossa nação. Não há avivamento sem lágrimas, querido. Não há avivamento sem a oração. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus. E um dos pilares que nós temos que fazer, que abraçarmos, é a oração, e orarmos como convém o Espírito que está em nós, e clamarmos com toda a nossa força ao Deus de Israel. E eu te convido para fazer parte dessa maratona, dessas reuniões de oração na sua casa. Não deixe o pilar da oração, não deixe o pilar da palavra, não deixe o jejum, não deixe de mandar mensagem para os seus irmãos, mandando palavras de vitórias, palavras de ânimos para eles. De repente Deus quer usar você em algum momento, e de repente você que visitava, você que fazia, usava o seu ministério dentro de Cristo, não deixa de exercer o seu ministério, porque o ministério não está trancado em uma porta. O ministério faz parte daquilo que Deus nos deu como os dons espirituais, e Ele pode nos usar em qualquer momento. Nós podemos orar e Deus está quebrando muralhas e barreiras, e é tempo de orar, é tempo de chorar na presença de Deus, é tempo de pedir perdão, é tempo que de repente você olhar para a sua vida como cristão e dizer: poxa, eu estava longe do Senhor, eu tenho que voltar aos pés do Senhor. Deus, eu me arrependo no pó, na cinza. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e Daniel teve vitória. Teve épocas que Daniel disse, a Bíblia diz que o céu se encontrava fechado, o céu se encontrava trancado, vamos dizer assim,
E Daniel orava, e havia batalhas no céu, potestades, principados. Você pensa que nesse momento não há principados lutando para destruir a nação, destruir a família, e contra o Brasil, contra o nosso presidente, contra os nossos governos, derrubar esses homens? Há uma organização satânica na terra, demônios que usam pessoas, que as pessoas são instrumentos de Satanás, estão se reunindo para ir contra os projetos de Deus. E às vezes essas pessoas que são instrumentos do diabo não sabem disso e pensam que isso são bom para eles. O diabo é mentiroso, ele é sujo, ele é pai da mentira, ele é oposto de tudo que se fala ou que é de Deus. Satanás, ele veio para matar, destruir, roubar. Ele sabe que os dias estão contados e ele está vindo com todas as suas ferramentas medíocres, podres, para destruir a nação do Brasil, entre outras nações. E nós, como igreja, temos que levantar a bandeira do Evangelho, que não tem placa, que não tem nacionalidade humana, nem etnia no sentido, mas tem uma nacionalidade celestial, aonde eu e você fazemos parte desta nação do reino celestial, que é o nosso Rei Jesus. O nosso Rei vive, o nosso Rei governa, o nosso Rei está sobre o seu trono. O Rei Jesus não está mais na cruz. A cruz foi a consumação dos fatos. E ele chegou até o final e disse: está consumado. Agora ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, aonde tudo subsiste sobre a sua vida. E como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, tudo foi reconciliado em Cristo. Ele é poderoso, igreja. Ele quer ouvir a voz da igreja nesses últimos tempos. Lagassuri me canta lamastébia. Ele quer ouvir você e eu clamarmos nesses últimos tempos por socorro e orarmos para que Deus alcance as vidas e as almas e o Senhor Jesus possa fazer coisas grandes que o homem não viu, que os ouvidos não ouviram, mas que estão reservados para aqueles que amam o Senhor. Eu te convido, segundo a Igreja Presbiteriana, e você que vai me ouvir esse vídeo, a fazer parte dessa oração. Você é eleito. Nós somos uma igreja. A igreja não é duas, a igreja é uma em Cristo. Ela é poderosa na terra. Shuri me canta labassuri me cai. Senhor, tu és o maravilhoso Senhor, o Deus Trino, o Yeshua Hamashia, o Deus Todo-Poderoso que criou tudo do nada. Ele é Deus e nada subsiste sem Ele. O diabo vai continuar sendo derrubado pelos poderes de Jesus. É tempo da igreja experimentar a gloriosa glória que está vindo sobre a terra também, no sentido de que da palavra liberada do céu e liberada daqui da Bíblia, onde já foi revelada pelo nosso Senhor Jesus. Eu te convido a viver um avivamento espiritual dentro da sua casa, a viver as coisas que você ainda não vivenciou, o relacionamento com o Senhor. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, sobre a sua palavra, nós profetizamos nesta tarde
Profetizamos a glória que está no Senhor. Desperta a sua igreja para a oração, para a palavra. Ah, Senhor, queremos orar, Deus, como lhe convém. Espírito Santo, coloque palavras liberadas sobre a boca de pastores e líderes de toda essa nação brasileira. Senhor, nós levantamos nesta tarde como um dos seus remanescentes em oração. Desperta, viva a tua obra, Senhor, nesses últimos tempos. Oh, recalamassuri, cantaramassuri, micalamassu. Ah, Senhor, visita este irmão que está sofrendo. Visita esse irmão que está com dor na sua alma. Cure eles. Traga consolo, Senhor, sobre as vidas que estão precisando. Senhor, nós erguemos as nossas mãos. Deus, há poder liberado nessa tarde pelo poder do Espírito Santo. A unção do Senhor na sua vida. Experimente a ação do Espírito. Eu te convoco para esta oração. Eu te convoco para você experimentar a glória de Deus que ainda há por vir sobre a sua igreja. O Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. Toda a potestade, principado que tem se levantado contra a nossa nação, derruba, Senhor, os poderes das trevas que estão dominando, Senhor Jesus, esses governantes do STF. Derruba, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, toda a potestade que tem se levantado contra o nosso presidente. Derruba, Senhor Jesus, meu Deus, tudo que tem se levantado contra a sua igreja. Que as nossas mãos, Senhor, sejam as suas mãos. Que os nossos pés sejam os seus pés. Que o nosso coração seja o seu coração. E que os nossos olhos possam estar estendidos, Senhor. E que a nossa boca seja a boca liberada, profética e poderosa da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, queridos. Fiquem com Deus. Não desista e não desanime. Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Deus é o nosso Senhor. Fiquem com Deus e uma tarde abençoada.